Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live de prática clínica, domingo, 9 e 6 da noite, eu tô aqui compartilhando conteúdo para vocês. Pessoal, eu dei uma parada hoje, no final da tarde, para começar a olhar as mensagens que eu recebi no final do ano passado. Tem muita mensagem, mas muita mensagem mesmo, aqui no direct. Então eu quero reforçar para vocês, não dá para responder todo mundo, me desculpa que eu não respondi. Eu quero que vocês coloquem suas perguntas na caixinha que está nos stories, porque a caixinha me manda a notificação e aí eu consigo ver todas as perguntas e responder com cautela. Hoje eu vou te falar sobre como sair de uma crise de dor de coluna. E por que eu vou te falar isso? Porque a maioria das perguntas que eu recebo aqui no direct Caio, eu tô travado, minha dor tá irradiando pra perna, minha dor tá irradiando pro braço, não consigo mexer o pescoço, não consigo dormir direito. E a gente vê as mensagens carregadas de preocupação. E para sair de uma crise, se você é fisioterapeuta ou se você é paciente, para sair de uma crise, você precisa entender como a crise funciona. O ponto número 1 é: nunca acredite num profissional que te diga que você nunca mais vai ter esse problema, que ele vai te curar. No Brasil tem um artigo do Código Penal que fala que curandeirismo é crime. Sua dor lombar, sua dor cervical, ela é episódica e recorrente. Ou seja, ela não tem cura, ela tem controle. Ela vai se comportar como picos e vales. E nos picos, o papel é fundamental, existe um papel fundamental do fisioterapeuta para ensinar os movimentos que o paciente tem que fazer para controlar aquele sintoma e não prejudicar trabalho, sexo, atividade física, sono, brincar com os filhos, atividade de lazer do dia a dia, tá? Então, o ponto número 1 é esse. Qual que seria o ponto número 2? O entendimento do processo. Vamos lá. Quando a gente se desespera por causa de uma dor, eu já dei o exemplo de uma paciente que eu fiz um atendimento, né? E ela falou que, meu Deus, eu vou morrer, eu nunca senti uma dor como essa. E a gente sabe, em 99% dos casos, que dor musculoesquelética não mata. Quando a gente se desespera diante de uma dor que é recorrente e que está incapacitando você, a gente tende a ligar uma tomada no nosso cérebro e estimular mais ainda as vias cerebrais que sensibilizam o sistema como um todo, fazendo com que você sinta mais dor. Eu gosto de dar o exemplo do disjuntor. Eu vou apertar o disjuntor para acender essa softbox que está me iluminando aqui. Em vez de acender só a softbox, acende a softbox, os dois computadores, a impressora, o ventilador, o ar-condicionado lá do quarto de minha mãe, a máquina de lavar. Então, o estímulo continua sendo apertar o disjuntor. O estímulo que na sua cabeça fez com que a dor aparecesse. Mas o sistema interno, ele está tão desregulado, ele está tão exacerbado, que a resposta de saída, o output, é muito maior. Então, é assim que se comporta. Então, o ponto número 2 é não se desespere. Por quê? Você precisa descartar a possibilidade de uma doença grave. A gente se desespera porque acha que o que está acontecendo com a gente é grave. Então imagina que você está sentado aí me assistindo, do nada você tem uma diarreia. Aí você vai pro sanitário, defeca, quando você olha no sanitário, tem sangue vivo. Qual é o primeiro pensamento intuitivo, meio que irracional que vem na sua cabeça? Qual é o primeiro pensamento que vem? Dá um chute aí nos comentários. Você pensa que está acontecendo o quê? Você pensa, meu Deus, eu estou tendo uma hemorragia interna. Meu Deus, eu estou rompendo todos os vasos do meu intestino. Meu Deus, eu preciso ir para emergência. Naquele momento, existem dois sistemas nervosos que a gente chama de um de simpático e um de parasimpático. O simpático te prepara para lutar ou fugir e o parasimpático te prepara para dormir ou digerir. Naquele momento, o simpático bate lá no teto, no 100%, e derruba o parasimpático. Você dilata as pupilas, glândulas suprarrenais começam a liberar corticoides na sua corrente sanguínea, o coração se prepara para lutar ou fugir, tá? As batidas do coração aceleram, você tem dor que transfixa o tórax, acha que está infartando, e tudo isso reforça o ciclo vicioso de desespero, talvez de incapacidade, na analogia com dor, né? Eu estou falando de um sangramento intestinal, mas estou fazendo analogia com dor. Tudo isso reforça esse ciclo que na sua cabeça, intuitivamente,
Meu Deus do céu, eu preciso de um médico, eu tô morrendo, eu preciso diagnosticar o que é que eu tenho. E por que o ponto número 2 é entender esse processo de dor? É porque 95% das dores musculoesqueléticas não tem diagnóstico. Então você vai caçar entre diversos profissionais. Amigo, se você tem bala na agulha, você vai para o exterior consultar especialista. Você vai para Minas Gerais, para São Paulo, para a UNB. Você vai para todos os hospitais de grande porte do Brasil consultar especialista atrás do diagnóstico. E você não vai ter diagnóstico, porque sua dor é primária. Isso quer dizer que ela não tem uma causa específica na linha do tempo da sua vida. Olha, bati o carro, evolui com dor no quadril e dor na coluna. Não foi isso que aconteceu. Olha, tomei uma queda do 3º andar de minha casa, caí da escada, comecei a ter dor no quadril, joelho e coluna. Bati o carro, tive síndrome de whiplash, chicote cervical, o cinto estava preso, minha cabeça fez uma chicotada e eu desenvolvi vários distúrbios autonômicos como tontura, vertigem, zumbido no ouvido após essa batida de carro. Essas são dores secundárias, traumáticas, que você tem uma causa específica no qual a estrutura da sua coluna, do seu corpo pode estar alterada e você precisa intervir na estrutura. Mas, cara, tava dirigindo, comecei a sentir dor no quadril, na coxa, na perna, na lombar. Tava brincando com meu filho, comecei a sentir dor. Acordei com dor e rigidez matinal, não consigo virar o pescoço, não consigo virar a coluna. Tava no trabalho sentado, do nada uma dor no cotovelo danada. Do nada uma dor no punho danada, lavando o prato, uma dor no punho danada, fui lá no ortopedista, fiz imagem, síndrome do túnel do carpo, fiz imagem, epicondilalgia, fiz imagem, síndrome do impacto no ombro, fiz imagem, hernia de disco cervical, fiz tomografia panorâmica da ATM, eu tenho um deslocamento do disco, eu preciso fazer uma discopexia, uma artrocentese, ou seja, esses profissionais estão focando na estrutura alterada, não em você. O que a gente brinca é que se a gente entende o processo de crise, a gente para de tratar o que o paciente tem. A gente começa a tratar o que o paciente sente. Então vamos lá. O ponto número 3 é você saber quais são os sinais de que pode ser. Mas, pessoal, quando pode ser mesmo. É menos que 1%, pessoal. Menos que 1%. Olha só. Um subgrupo específico que você tem risco de uma patologia grave na coluna. Idoso, uso prolongado de corticoide, sedentário a vida toda. Evoluiu com dor sem razão aparente. Essas 4 características têm uma suspeita de patologia grave da coluna. Qual seria essa suspeita? Fratura espontânea. Vovozinha que do nada tá botando a plantinha na janela, do nada sente um estalo na coluna, começa a ter dor, não consegue ficar deitada, todos os movimentos agrava, remédio não alivia, vai pra emergência médica, faz tomografia computadorizada, aí vai pra emergência, faz a ressonância, aí a janela da ressonância, a janela de T1 e T2 da ressonância, elas não têm especificidade para lesão óssea. Aí tem uma microfratura passando ali, você acha, meu Deus, fiz uma ressonância magnética, não tinha nada, o doutor disse que não tinha nada. Só para você ter uma ideia, 95% dos médicos que avaliam a ressonância não sabem interpretá-la. 95% dos profissionais de saúde que avaliam a ressonância não sabem interpretá-la. Se ligam pelo laudo que o radiologista deu. E o radiologista que deu a ressonância, que laudou a ressonância magnética, na maioria das vezes, não tem experiência clínica para correlacionar aquele achado com o exame clínico do paciente. E aí a gente está num mundo que é completamente desregulado. Por que desregulado? Porque quando o paciente de fato tem essa suspeita que eu acabei de falar, de uma fratura de coluna, de uma patologia séria de coluna, que é necessário o pedido de ressonância, desencorajam os exames. E quando o paciente não tem suspeita mais nenhuma, o paciente não tem uso prolongado de medicação como corticoide, o paciente não tem idade avançada, mais que 55 para mulher, mais que 60 para homem, o paciente não é atleta que se submete a esportes de contato, como futebol, boxe, karatê, para justificar uma fratura traumática esportiva, o paciente não sofreu trauma, queda ou acidente,
parece que o pessoal, meu Deus, essa é minha bola de ouro, essa é meu ganha-pão, vamos fazer ressonância, tomografia, eletromiografia, botar todos os exames que o plano de saúde dele vai pagar, eu vou superfaturar o plano de saúde e aí minha clínica vai lucrar muito em cima desse paciente. Eu tô sendo bem irônico aqui, porque parece que é isso, mas de coração, não é isso não, pessoal. É eles, esses profissionais, que tratam o que você tem e não o que você sente. Esses profissionais, eles de fato querem te ajudar. Eu acredito que eles querem te ajudar. Só que a informação de um modelo de saúde que se chama biopsicossocial, que é o mais difundido no planeta Terra atualmente, Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos, Austrália, atuam com a base nesse modelo, não no modelo patoanatômico, que seria o exemplo que eu acabei de dar aqui, focado na estrutura alterada. Eles querem te ajudar, só que essa informação não chegou para eles ainda. Então é muito importante que você entenda como funciona o processo, mas entenda sem precisar ir para o Google. Entenda como... eu tô te falando aqui como é, aí cabe a você acreditar ou não, porque tem uma relação de confiança, porque você tá aqui num domingo, 9h17, me assistindo, tem uma relação de confiança porque você me acompanha nos posts aqui. Então, além de eu estar falando, existem milhares de outros profissionais como eu que falam a mesma coisa. Só que para cada um de nós, sem exagero, para cada um de nós, tem 1000 falando o contrário. 1000 te falando que sua dor é por causa de sua postura. 1000 te falando que sua dor é por causa de sua inflamação. 1000 te falando que sua dor é porque você tem hérnia de disco, você tem artrose, você tem ruptura de ligamento. Achados naturais da idade que não justificam a dor de mais de 95% dos casos. Então esse ponto 3, entender como funciona os itens de gravidade, vai te deixar tranquilo para enfrentar a dor. Veja, você quer ser um vencedor. Olha que loucura. Vencedor. Tem dor no processo. Sempre tem dor no processo. Então você não... Se você for um evitador, você nunca vai se reabilitar. Você precisa enfrentar. Então tem muito paciente, mas muito paciente, que me manda mensagem, me telefona e fala assim: Caio, olha só, o movimento que você me pediu para fazer tá produzindo dor. É para continuar mesmo? Eu continuo até o retorno. Que dia é seu retorno? 72 horas? Continua até o retorno. Mas tá doendo. Eu continuo até o retorno. Aí o paciente fala: caramba, ou esse cara é maluco, ou esse cara sabe muito o que tá fazendo. Por quê? Porque é esse paradigma de ser um evitador versus ser um enfrentador. Já foram separados em vários grupos de pesquisas científicas pessoas que adotam um comportamento de evitação. Isto é, eu tô aqui sentado assistindo a NBA aqui, Sacramento Kings está tomando do Houston Rockets e eu tô chateado porque eu queria que o Sacramento ganhasse. Só que eu fiz um movimento brusco para pegar alguma coisa aqui, senti um estalo na coluna e começou a doer. A partir daí, todas as vezes que eu sentar, eu não vou mais fazer esse movimento porque naquela vez doeu. Eu assumi essa memória e eu evito aquilo. Isso é inconsciente, pessoal. É inconsciente. Sabe por que é inconsciente? Porque a gente não usa a amplitude final dos movimentos. Qual seria essa amplitude final? Eu ia até o chão lá, com torção do tronco, rotação para a esquerda, inclinação para a esquerda e flexão do tronco. Essa seria a minha amplitude final. Só que eu não preciso fazer isso se não for para pegar algum objeto nessa posição. Eu só preciso fazer isso para pegar alguma coisa no banco de trás do carro. Eu só preciso fazer isso para, enquanto eu estiver no computador aqui, eu pegar outra coisa aqui. Eu nunca vou na amplitude final. E por eu não ir na amplitude final, eu começo a ter rigidez por evitação. E se eu evito aquele movimento e vou criando rigidez naquela direção, eu não estou sentindo dor imediata não. Por isso eu não me preocupo. Eu não me preocupo. Aí o que acontece? O copo tá enchendo. Caramba, Caio, eu tive que descarregar a compra do mercado em casa, o elevador quebrou, tive que subir de escada, travei a coluna quando cheguei no segundo andar. Ele acha que foi o peso, ele acha que foi porque ele subiu a escada, sendo que a coluna dele é forte e aguenta a carga e nasceu para isso. Nasceu para isso não, porque a gente foi de quadrúpede para bípede, né? Mas nessa transição da biologia evolutiva que a gente saiu de quatro apoios para andar sobre duas pernas, a coluna assumiu curvaturas que fazem o perfeito amortecimento para que você tolere carga. Então,
o paciente sempre vai chegar acreditando que foi aquela coisa que produziu dor. Mas você, quando avalia o movimento dele, já percebe, pô, um lado desloca mais do que o outro. Ele dobra muito para frente, dobra pouquíssimo para trás. Ou então ele, para trás é círculo de Solé, quando ele dobra para frente não alcança nem o joelho de tanta dor. Então a rigidez, ela já vai se instalando nesse processo. E esse item é fundamental para você entender como sair de uma crise, porque se você sabe os sinais de que você tem alguma coisa, que você suspeita que tem alguma coisa grave, você já se tranquiliza, ou se você tiver essa suspeita, você já sabe que o caso não é para fisioterapia. É para ir para emergência mesmo, é para fazer exame de imagem mesmo, é para ter todo o processo convencional. O grande lance é que tudo isso é invertido aqui. O processo convencional é para esses casos de suspeita de alguma coisa grave. O processo natural, para casos simples, que são movimentos dependentes, seria ir direto no fisioterapeuta. Só para você ter uma ideia, alguns estados dos Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, esqueci o outro país, Canadá, colocam um fisioterapeuta músculo-esquelético. Lá eles chamam de MSK, músculo-esqueleto do inglês, né? MSK Physiotherapist, na entrada da emergência ortopédica. Por quê? Porque em 2018, um congresso da NASS, North American Spine Society, liderada pelo então presidente, que era um neurocirurgião chamado Todd Wetzel, um dos palestrantes era um ortopedista, que quando adotou essa prática de colocar um fisioterapeuta na entrada da emergência ortopédica, ele reduziu 78,4% das indicações de cirurgia. Porque o cara passou por uma triagem de movimento e identificou, olha, esse aqui tem o santo graal. Qual que é o santo graal? A preferência de direção. Existe uma direção de movimento que do nada destrava o paciente, do nada diminui a dor do paciente, que em 72 horas o paciente está falando, uau, esse fisioterapeuta é mágico. Essa é a preferência direcional, que pacientes com dor musculoesquelética têm cerca de 66% a 72%. Ou seja, a gente encontra aquelas vovozinhas com dor de coluna, que acha que é algo grave, que tratou a vida toda à base de infiltração, corticoide, anti-inflamatório, analgésico, pilates, e nada resolvia. Nada resolvia. E aí, quando a gente faz uma avaliação e acha a preferência de direção, do nada aquela vovozinha tá alegre, sorrindo, fazendo dança de salão e a zorra, porque você fez uma avaliação musculoesquelética devida. Então existe uma importância fundamental desses casos que não são graves, irem no fisioterapeuta primeiro para perder esse ciclo. Então vamos para os sinais. Estou enrolando muito, não falei os sinais, né? Os sinais são o seguinte, ó. Pense que sua coluna cervical, seu pescoço, comanda todo o seu membro superior, escápula e parte superior do tronco. Ou seja, se você tem alguma coisa grave, se a hérnia de disco é a culpada da sua dor, a sua dor é sempre abaixo do antebraço, sempre abaixo do cotovelo, aqui no antebraço. Você perde essa força na mão, ó, de fazer pressão, apertar a mão, segurar o copo cai da sua mão o tempo todo. Você sente choque, agulhada, dormência, formigamento. Geralmente você pode ter febre junto com a dor, sinal de infecção de coluna. Você pode estar tendo perda de peso sem motivo, sinal de uma metástase. Existem pacientes que têm dor cervical irradiada para o braço e tem tumor de ápice de pulmão. Tem um tumor específico no ápice do pulmão que faz a dor cervical irradiar para o braço, parecendo com a cervicobraquialgia. Então, se você não tiver o diagnóstico diferencial, você está deixando passar um caso que não era para ser seu, era para ser de um profissional médico e não fisioterapeuta. Por isso é importante o exame físico. Você tem o estetoscópio na sua clínica para fazer a ausculta pulmonar, ver se está tudo limpo mesmo naquela ausculta, para diferenciar, além dos sinais de movimento não responder nesses casos. É importante que você tenha isso. Então esses são os sinais. Se você tem dor torácica, a torácica comanda todo o tronco. Então você pode do nada ter cólica abdominal, mulher é doida para ter cólica abdominal e achar que é o anticoncepcional, achar que é o ciclo menstrual e bota a culpa nele e aceita isso pro resto da vida e todo mês é isso mesmo. Deixa eu deitar em posição fetal, escurecer tudo, porque até dor de cabeça vem, né? Meninas, se tiver menina aí, estiver se identificando, coloca um foguetinho aí. Então, não é normal.
Não é normal, vocês não foram feitos para ter cólica no ciclo menstrual, para ter dor abdominal, para ter dor de cabeça, para ter dor na TM, porque tá tudo irritado e o seu sistema nervoso, a desregulação endócrina estaria fazendo isso. Você já foi avaliado na sua coluna? Sua coluna já passou por um exame físico? Encontraram rigidez na sua coluna? Eu canso de chegar com pacientes, mulheres, com dor lombar. E a gente trata a dor lombar e do nada as cólicas passam. Do nada o ciclo menstrual é mais tolerável. Porque aqueles nervinhos que saem da coluna vão para toda essa região de pelve, de lombar, de quadril e podem transmitir esses problemas. A lombar, ela irradia, ela inerva todo o membro inferior, pelve e membro inferior. Então, se você tem uma dor lombar e sua dor lombar é grave, você vai ter perda de peso sem motivo, você vai ter febre junto com a dor, você vai ter hiperreflexia, o fisioterapeuta vai jogar um martelinho no seu joelho, um martelinho no seu calcanhar e você vai dar uma bicuda porque o reflexo está alterado. O fisioterapeuta vai tocar na sua pele, na lateral da perna, medial da perna, na lateral da coxa, medial da coxa, na lateral do pé, na panturrilha, no calcanhar e vai ter alteração de sensibilidade. Você vai sentir mais o toque de um lado do que do outro. Você vai perder força para ficar com o pé de bailarina em pé. Dá 2 passinhos com o pé de bailarina. Você vai perder força para ficar com o calcanhar em pé. Você tá assim em pé, né? Aí você tira a ponta do pé, fica só no calcanhar. Você vai perder essa força do tibial posterior, porque a compressão nervosa é tão forte que a função do músculo deteriorou. Esses são sinais de gravidade. A maioria esmagadora dos pacientes que me visitam, e é muita gente, viu pessoal? Não pense que é pouca gente não, é muita gente. A maioria dos pacientes que me visitam não tem nenhum desses sinais. Aí o fisioterapeuta, aí fica um insight para quem é físio aqui agora. Por muito tempo, quando eu encontrava esses sinais em alguns pacientes, perda de força, alteração de sensibilidade, hiperreflexia não, nunca vi mudar. Mas perda de força, alteração de sensibilidade, eu já falava, não vou tentar tratamento não, vou mandar logo pro ortopedista. Aí eu mandei para um ortopedista daqui, que ele falou assim, eu não te opero se você... Eu não te opero em 6 semanas, volta para ele, faz o tratamento com ele, porque esse pé pode voltar a subir. O cara falou isso pro paciente, o paciente voltou para mim, beleza, vamos tratar com irradiação, jogar a força do quadril para levantar a ponta do pé, vamos colocar um eletroestimulador no tibial posterior e vamos treinar esse tibial posterior. Quem sabe uma descarga neuronal vai poder reativar esse músculo. 6ª semana de tratamento, ao pezinho do paciente levantando. Outros casos com alteração de sensibilidade, você acha o tal movimento do santo grau, da preferência de direção, pede para o paciente tocar na batata de novo e o paciente percebe, agora tá igual. Ou seja, o miótomo e o dermátomo, para quem não é da área, miótomo é a área muscular inervada, miótomo é a área do músculo inervada pela região da coluna e dermátomo é a área da pele inervada pela região da coluna, tá? De uma forma bem simples. Então, se você tem uma alteração na coluna lombar, por exemplo, você pode perder a sensibilidade na lateral da perna e a força para esticar o joelho, por exemplo. E aí, depois dos movimentos que a gente testa em você, você pode recuperar imediatamente isso. Então, eu já não encaminho logo de cara esse paciente para ortopedista, porque eu sei que em alguns casos eles mudam com o movimento. Quando eles não mudam com o movimento, o paciente retorna com 72 horas, retorna com uma semana, retorna com 15 dias, está fazendo o protocolo certinho, filmou os exercícios, mandou para o WhatsApp do paciente, o paciente está fazendo em casa. Toda vez que você tira a prova, me mostra o paciente como é que você está fazendo. O paciente está fazendo certo, não está recuperando força, não está recuperando sensibilidade, aí eu mando para o ortopedista porque pode ter uma compressão nervosa. E um sinal de gravidade mais importante para você notar é o déficit neurológico progressivo. Ou seja, não existe variabilidade no seu sintoma. Ai, Caio, eu acordo todo rígido com muita dor, vou tomando meu café, vou tomando banho para lavar meu pé, é uma dificuldade, mas na hora, quando dá 10 horas da manhã, eu tô parecendo que tá me soltando, parece que aqueceu, parece que alongou, não é mesmo? O paciente fala assim mesmo, é impressionante. E aí eu tô melhor, ou seja, variabilidade, o cara acorda mal, durante o dia ele tá bem, final da noite ele tá mal de novo. Essa variabilidade, quando sua dor é grave, ela não existe. A sua dor é progressiva. Você piora a cada dia.
Não tem isso de segunda eu tô mal, terça eu tô bem, quarta eu tô mal, quinta eu tô bem, sexta eu tô mal, sábado, final de semana, sextou, tô bem, segunda eu tô mal de novo. Não há variabilidade. Você tá pior a cada dia. Então o déficit neurológico progressivo, a perda de força é progressiva. Então se você não tem nenhum desses sinais, ai meu Deus, que bom, eu não tenho nada grave. Respira. Só que não é isso que acontece. Por que não é isso que acontece? Porque o paciente, ao invés de ficar relaxado porque ele não tem nada grave, ele fica mais tenso porque ele não achou que ele tem. Quem vive com isso aí no dia a dia? Me fala aí. Quem se reconheceu aí nessa história que eu tô contando? Fala aí pra mim. O Everton. O Everton é de Cuiabá, o Everton? Ellen, Margot, Michele, Igor, Matheus, Eduardo, Ivoneide. Alguém se identificou aí nessa história que eu contei? Coloca aí nos comentários. Então, ó que louco, né? Então, é progressivo. Não tem essa variabilidade. E por que eu perguntei isso da história? Porque muito paciente, ele tem essa dificuldade de entender isso aí, né? Rondônio, Everton, beleza, show de bola. O paciente ele tem muita dificuldade, ele quer o diagnóstico. E como eu falei no início da live, mais de 95% dos casos não tem diagnóstico. Então não adianta ficar caçando, você só vai perder tempo, perder dinheiro, se estressar demais. E isso vai colocar você lá no simpático. Você vai ficar ligado na tomada. Por que osteopata, Margot? Não entendi. As pessoas associam muito meu nome à osteopatia, né? Desassocia completamente meu nome de osteopatia, de acupuntura, de terapia manual. Associe meu nome a tratamento da dor, tá? Você tem que procurar um fisioterapeuta músculo-esquelético. Ponto. Por quê? Osteopatia é uma terapia passiva. Isso quer dizer que você não faz o tratamento, você recebe o tratamento. E todas as terapias passivas que fazem que o paciente recebe o tratamento não são eficazes a longo prazo. O paciente melhora em 72 horas, volta igual. 72 horas, volta igual. Terapias ativas em que o paciente faz o tratamento proporcionam independência. Pois é, Margot, ó que louco. E aí, me perdoe se vai soar meio agressivo. Não é agressividade não, é só... Veja só, você faria uma cirurgia no olho com um açougueiro? A manualidade do açougueiro, brutal, forte, o corte ríspido, ou com um oftalmologista, cirurgião ocular, um cirurgião oftalmologista, que a manualidade é suave, o corte é preciso, né? Provavelmente você faria com um oftalmologista e não com um açougueiro. Quando um ortopedista te diz sua recomendação é osteopatia, ele está fazendo a mesma coisa, você está fazendo cirurgia com açougueiro. O ortopedista, ele não tem conhecimento nem bagagem para dizer qual técnica da fisioterapia o paciente precisa. Assim como eu, fisioterapeuta, não tenho conhecimento nem bagagem. Sou chato assim, estudo muito, sabe? Mas não tenho conhecimento nem bagagem para determinar qual remédio melhor para o seu caso, qual infiltração melhor para o seu caso, qual procedimento cirúrgico melhor para o seu caso. O fisioterapeuta, ele estuda fisioterapia, o ortopedista, ele estuda ortopedia. Então, qual seria o correto aí? O correto seria o ortopedista chegar para você e falar: você precisa da avaliação do fisioterapeuta. O fisioterapeuta vai determinar na avaliação dele qual tratamento é melhor para você. Ponto. Essa é a conduta ética médica, tá? Eu gosto muito de um neurocirurgião chamado Adriano Scaff. Eu compartilhei até um vídeo dele essa semana nos stories. Depois você segue lá, Dr. Scaff, S-C-A-F-F. E ele respeita isso muito, né? Ele bota isso nas redes sociais, vários fisioterapeutas compartilham o perfil dele, porque ele trabalha em conjunto. Ele não determina o que você vai fazer na fisioterapia, até porque ele não pode. Isso é exercício legal da fisioterapia. Então o médico pode ser até processado por causa disso. Enfim, vamos lá, vamos seguir. Então esse seria o ponto número 4, né? Você entender quais são
os sinais de que você tem algo grave. Uma vez que você entende isso, você se tranquiliza. Só que, voltando, o paciente ele ainda quer o diagnóstico. E nessa caça por diagnóstico, o paciente viaja o mundo, vai em todos os especialistas e não encontra. E o que isso tem de ruim? Por que isso é ruim? Porque o paciente fica mais ansioso, fica mais preocupado, fica mais estressado, dorme mal, tem privação do sono e insônia, ele tem humor depressivo. E esse contexto emocional, essas circunstâncias, colocam o paciente mais ainda na tomada, percebendo mais ainda dor. E ele fica num ciclo vicioso de dor, incapacidade e mais dor. Porque ele recebeu durante esse processo informações nocebo, informações que fazem o paciente continuar com medo daquele processo. Se eles recebessem informações encorajadoras, ele ia ter dor, não ia ter medo do movimento, ia enfrentar a dor e ia para um outro caminho de recuperação. Tudo isso acelera a recuperação dos pacientes, acelera o processo final, que é controlar a dor. Então, eu acho que se você tem acesso a todas essas informações com um profissional que te avalia, pelas redes sociais com profissionais que você confia, mais importante é o profissional que te avalia. Porque o profissional que te avalia tem os dados do seu exame físico para saber o que é melhor para você. Eu estou falando aqui do geral. Eu não te avaliei para saber como é o seu caso. Pode ser que o seu caso seja refratário, não melhora com nada, os testes são positivos, não mudam com o movimento e você de fato precise de infiltração, corticoide, repouso, talvez procedimento intervencionista, talvez cirurgia, né? Bloqueios e por aí vai. Grande Jeff, foguetinho na área aí, o homem chegou aí, viu? Quarta-feira tem eu e o Jeff na live de prática clínica sobre dor de cabeça. Gente, eu esqueci o que eu ia falar. Velho, eu tô assim agora. Grande Kellerman, tá na área também. Grande Cristiano. Cadê? Matheus é do Piauí, olha só. Uma galera se identificou, né? O paciente quer porque quer o diagnóstico. Grande Marla, Suzane, Vitor Ragone, Manuel. E aí, vocês têm pergunta? Chegou uma pergunta aqui. Vamos lá. Se tiver pergunta, manda aí nos comentários, tá? Que a gente responde. Dor na coluna que irradia na parte pélvica e constante vontade de urinar, o que é? Olha só, essa pergunta é de quem não chegou no início da live, né? Não tem como saber o que é, porque você só está me dando o comportamento do seu sintoma. É uma dor na coluna que vai para a pelve e dá uma sensação de bexiga hiperativa. A coluna tem um nervinho gênito femoral, pudendo, entre outros, que vão lá controlar esfíncter urinário, vão controlar a bexiga e a atividade da musculatura detrusora. Então a coluna obstruída ela pode gerar esses sintomas. Então o que é, eu não vou saber o que é. Eu sei que você precisa ser avaliado. E na maioria das vezes essa avaliação, os testes na coluna, acabam melhorando também outros sintomas orgânicos, como cólica, dor de estômago, urgência urinária, né? Mas a gente só pode falar isso se a gente testar, né? E aí, mais perguntas, pessoal? Cadê? Turma do Biexpert em peso, tá vendo aí, Kellerman? Grande Val, tá melhor, Val? Espero que esteja melhor, viu? Vamos lá. Então, pessoal, vamos ver se eu me recordo aqui. Tá, o que a gente tem que ir de cara na avaliação do paciente com esse tipo de dor? A gente tem que ir de cara para descartar as red flags, como eu falei. A gente, depois de descartar as red flags, a probabilidade de red flags, a gente tem que ir para a inspeção. Na inspeção eu vou checar se há algum desvio relevante. Sabe aqueles pacientes que têm crise de coluna lombar e apresentam uma tortuosidade do tronco? Chega tortinho, ou então apresentam
hipercifose torácica, com deformidade em flexão, a inspeção tem que ser inequívoca. Você não pode pensar, será que está com desvio lateral? Será que está corcunda? Será que está retificada? Tem que ser inequívoco. Você olhou, bateu o olho, meu Deus, tá. Tem que ser uma coisa muito aberrante, né? E aí, você vai testar a mudança na postura. Se o paciente é relaxado ou com o bumbum empinado e o peito estufado, ele vai alterar o comportamento do sintoma. Se a dor desce, se a dor sobe, se a dor espalha, se a dor centraliza, fica pontual. Se a sensação muda, é muito comum o paciente estar com dor, aí do nada vira peso. Tá com peso, do nada vira ardência, né? Tá com dormência, do nada vira formigamento. A sensação também pode mudar, e isso é um sinal positivo também. E uma coisa que muito aluno, muito profissional esquece de anotar é a limitação da função. Exemplo, o paciente, desloca para o lado, tá bloqueado, dobra para frente, tá bloqueado. Aí bota o protocolo lá, o paciente desbloqueia, deslocar para o lado, desbloqueia o dobra para frente, mas a função, dirigir o carro, continua com dor na perna, dirigir o carro, continua com dor no quadril, né? Então, a função é a referência mais importante de todas para o paciente. Nas radiculopatias, a referência neurológica, o teste de estresse e tensão neural do ciático, seja a LASEG ou o SLAMP, o PKB, Prone Band, que é do nervo femoral, o obturatório, que é o teste de estresse em abdução, e o cutâneo lateral femoral, que é o teste de estresse em adução, são os mais importantes nas meralgias parestésicas, nas radiculopatias lombares ou nas radiculopatias cervicais. Eu tive um paciente em crise cervical que, quando fazia o teste de estresse em tensão neural, do mediano não sentia nada, mas do ulnar gritava de dor, e era a dor dele no dia a dia. Então a gente tinha que melhorar essa referência neurológica. Então a gente começou com graus de mobilização neural bem leves e foi avançando com o passar das semanas, passando sempre o autotratamento da bandejinha para o paciente fazer em casa. Olha, chegou mais pergunta aí, vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir. Que bom, Val, que bom que tá melhor, viu? Cadê? Grande Ícaro. Penso que nós, leigos no assunto, pacientes, apenas temos a tendência a desejar o conforto emocional de ter um diagnóstico exato. Entender os processos e aceitar deve ser desesperador, com certeza. Mas, Margot, isso acontece porque durante muitos anos a sociedade foi ensinada a isso. Então, tudo parte de um processo educacional. E quando a gente fala em educação em neurociência da dor, não é um processo para agora, é um processo para meu filho vivenciar. Quando meu filho tiver 20 anos, 22 anos, estiver formando, se Deus quiser vai ser fisioterapeuta, estiver formando, que for para a prática clínica, esse esforço que todos nós estamos tendo aqui agora, eles têm que vivenciar daqui a 20 anos, daqui a 25 anos. O processo educacional geralmente leva anos para ter efeito, mas a gente já tem dados de mais de 2 décadas. 2 décadas de estudo da instituição do Bill e da Melinda Gates, o Global Burden of Disease, já colocam dor lombar e cervical como líderes do ranking em anos vividos com incapacidade, ganhando para cardiopatias, para doenças cerebrovasculares como AVC. Dor lombar e cervical custa por ano nos Estados Unidos 638 bilhões de dólares. Isso é um custo maior do que tratamento de câncer e infarto agudo do miocárdio juntos. Você tem noção do que é isso? Tem noção do que é 2 décadas de avanço tecnológico em medicina, em radiologia, em exames de imagem, em exames diagnósticos? E essas 2 décadas, ao invés dos pacientes estarem vivendo melhor por causa da incapacidade relacionada à dor, eles estão vivendo pior. Ou seja, a adição da tecnologia não tem ajudado os pacientes, pelo menos é isso que a interpretação dos dados mostra, né? Não tem ajudado os pacientes. Então a gente tem que pensar por uma outra via. Mas também não é desgarrar de tudo. Ir para lá, integrativo, homeopatia, que não sei o quê.
tem que ir para o que é testado com base em ciência, para o que modifica o resultado final. Modifica a dor e modifica a incapacidade. Ah, Caio, mais um ano depois eu tive dor de novo. E aí? Você fez osteopatia. O que você faz? Paga o profissional de novo para fazer osteopatia outra vez? Percebe? Quando você faz um tratamento passivo, como acupuntura, osteopatia, quiropraxia, como, enfim, tratamentos que você recebe o tratamento, não que você faz o tratamento. Agora, se o seu tratamento foi dança de salão, pô, eu vou voltar a dançar. Se seu tratamento foi movimento específico que o fisioterapeuta passou, pô, vou voltar a fazer aquele movimentinho lá. E você não precisa gastar de novo, beleza? Se tiver mais perguntas, joga aí nos comentários. Vamos lá, continuando, né? Então, local do sintoma é importante. Local do sintoma é importante anotar, porque o paciente, quando está em crise, ele só liga para intensidade da dor. Ele não liga para mais nada. Ele chegou com dor 10, ele quer sair com dor 5. Mas na maioria dos casos, o cara chega com dor 10 e sem conseguir fazer uma porrada de coisa. E ele sai com dor 9,5, conseguindo fazer uma porrada de coisa. Ou seja, a gente tem que ensinar o paciente que qualquer mudança na localização, na área do sintoma, qualquer mudança no tamanho dos movimentos que estão restritos, é benéfico e que ele deve persistir naquele movimento. Você deve encorajar o paciente a fazer aquele movimento. Perguntar ao paciente desde quando dói. Ah, eu tive a crise em uma semana. Sim. É o primeiro episódio da vida? Não. Ah, eu tive dor com 15 anos. Pô, o cara tem 40, o cara tem 25 anos na história que ele tem dor lombar, ou cervical, ou torácica, episódico e recorrente. 25 anos de história de dor. Por que essa pergunta é muito importante? Porque o cara quer sair da crise, o cara tem que entender o que é um resultado rápido e o que é um resultado meia boca. Então, muito paciente chega, eu tive a crise de uma semana, quer fazer uma sessão e melhorar. Só que por trás dessa uma semana, o cara tem 25 anos de dor. E o tratamento vai durar 6 meses. Não quer dizer que o cara vá lá toda semana, eu falo sempre isso. O cara começa 2 vezes na semana, afasta para uma semana, afasta para uma vez na semana, afasta para 15 dias, 21, 30, 45, 60, e a gente vai monitorando ele durante esses 6 meses, beleza? É importante que você tenha um body chart, um quadradozinho, um bonecozinho na sua ficha de avaliação para o paciente riscar e te mostrar onde dói. Porque no final do tratamento, o paciente ele vai esquecer de uma forma muito doida como ele chegou. O paciente esquece. Pô, eu queria que isso aqui melhorasse, mas parece que tá igual. E aí você fica só ouvindo, né? Vem aqui pro questionário que você avaliou, que você anotou. Coloca o questionário, faz aí de novo. Quando você faz o questionário outra vez, o paciente já esqueceu tudo que ele preencheu no primeiro questionário. Não sei se você usa aí o Roland Morris ou usa o Estre para lombar. Eu uso o Estre. Eu uso o NDI, Neck Disability Index. E a experiência que eu tenho é que o paciente esquece tudo que ele anotou. Quando a gente vai pontuar a incapacidade, o cara chegou com 40% de incapacidade e está saindo com 12% de incapacidade. Né? Então o cara está evidentemente melhor e ele respondeu isso para você através do questionário. O cara anotou no body chart e riscou o boneco todo, riscou escápula, ombro, cotovelo, braço, tá igual. Aí você dá um body chart vazio para ele preencher. Onde é que tá a dor agora? Aí ele preenche, ó. Tá aqui só na escápula, Caio. Que dor danada, não melhorou não. Ô, e cadê a dor no braço? E cadê a dor no antebraço, né? Cadê a dor no ombro? Levanta o braço, bota o braço lá atrás. Tá tudo melhor e o paciente não percebeu porque ele só liga para a intensidade da dor. Saber se a dor é constante ou intermitente é fundamental para você já jogar fora componentes inflamatórios. Por quê? Quando o paciente cai naquela baboseira que muito profissional fala, tá doendo, tá inflamado, toma um anti-inflamatório. Eu falo sempre, inflamação por inflamação, 21 dias o indivíduo saudável sem doença reumática resolve. Sem síndrome de Sjögren, sem fibromialgia verdadeira, enfim, síndrome de dor miofascial. Pacientes saudáveis, sem comorbidades reumatológicas. Em 21 dias a inflamação cessa, o tecido repara, em 3 meses o tecido está lá quase 0 bala. Não existe essa inflamação que dure mais do que isso, a não ser que você tenha uma artrite reumatoide, enfim, como eu estou falando. Quando o paciente cai nessa história que tá inflamado, tá muito inflamado,
você já pergunta aqui, é constante ou intermitente? Ah, minha dor é constante. Aí você pergunta mais, quando ela vem é constante. Aí você vai tirar as referências, e você em pé aí agora? Tá doendo? Agora nessa posição, o paciente começa a procurar a dor, né? Se mexer. Não, sem procurar ela, você parado em pé, parado sentado, parado deitado. A dor tá aí? Ela não. Ou seja, não é constante, pô. A dor constante, ela não varia. Quer dizer, ela varia, mas ela não some. Ela tá lá o tempo todo. Não existe isso de eu tô sentado aqui e tô sem dor. A dor inflamatória, ela tá lá o tempo todo, só variando de intensidade. E aí você já descarta essa possibilidade. A intermitência do sintoma indica variabilidade. E se indica variabilidade, é uma pista que movimento é bom para esse paciente. Uma outra coisa que é fundamental você perguntar é como era a vida do paciente antes da dor. Existe uma corrente do Peter O'Sullivan chamada terapia cognitivo-funcional, e ele chama isso de bright spot. Quando o paciente lembra como era a vida dele antes da dor, ele lembra de um bocado de coisa que ele deixou de fazer. E na maioria das vezes ele deixou de fazer de forma arbitrária, por medo. Ninguém falou pra ele, pare de dançar, pare de fazer hidroginástica, pare de fazer musculação, pare de caminhar. Ninguém falou pra ele. Só que ele parou porque ele achou que estava inflamado, então dói. Se eu mexo e dói, tá piorando. Não vou mais, vou ficar de repouso. E você só precisava de uma palavra de incentivo para esse paciente voltar a fazer suas atividades. Então, identificar o bright spot do paciente é muito importante, até para criar conexão com o paciente. Olhar no olho do paciente, conectar com ele, fazer o espelhamento. Mas não é o paciente chorou, você chorar também, mas você reconhecer tudo aquilo que ele passou e perceber, e fazer ele perceber que, caramba, e aí, se fosse você nessa situação? Eu não sei nem como muitos dos pacientes lidam com as situações que eles trazem para mim, porque se fosse eu, talvez eu não estivesse lidando tão bem, não que o paciente esteja lidando bem, mas melhor do que você mesmo naquela situação. Muitos pacientes eu me deparo com essa situação, que eu, na pele do paciente, não estaria lidando tão bem com aquela situação. Imagine, você está com dor, não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo se concentrar, dormir está pior, não está conseguindo ter atividade sexual com seu marido, com sua esposa, aí já começa um negócio na relação, aí um já acha que o outro está traindo o outro, e aí começa a entrar em vários outros nuances que o paciente acha que não tem nada a ver com a dor, mas está intimamente ligado com a dor. Então, eu tive um paciente em crise de coluna que chegou desviado e não estava mais fazendo sexo com a esposa porque sentia uma dor absurda quando fazia sexo. Nem até sendo passivo, ele sentiu uma dor absurda. E eu não prometi que isso ia melhorar. Eu falei pra ele, sua dor lombar parece que tá melhorando com o movimento. Vamos fazer isso, você volta com 72 horas e me fala. Voltou com 72 horas, a dor estava melhor. Eu falei, vamos fazer mais isso, volta com uma semana e você me fala. Voltou com uma semana, estava melhor. Aí vamos fazer mais isso, volta com 15 dias, você me fala. Quando ele voltou com 15 dias, ele falou, doutor, não te falei não, porque estava com vergonha. Mas o beabá, não lembro, não me esqueço disso. O beabá com minha esposa está muito melhor e eu tô com muito pouca dor na hora do beabá lá. Eu falei, olha que legal, tá vendo? E isso aí foi um gatilho para o paciente melhorar do resto, né? Qualidade de vida, trabalho, concentração, sexo e sono. Qualidade de vida tá aí. Se você consegue fazer o paciente recuperar esses 4 aspectos, um abraço, o paciente vai melhorar do resto. Uma outra coisa que é importante você perguntar é o início dos sintomas. Se o cara tá com a dor na lombar e irradia para baixo da perna, minha dor é irradiada na perna e tal. E começou aonde? Começou no quadril, Olha, muito provavelmente não é lombar. Tá mais para quadril. Por quê? Existem estudos com mais de 300 pacientes sobre a apresentação clínica, onde quando o componente relevante de solução do tratamento era o quadril, a dor nunca, claro, o N é pequeno, né? 356 pacientes, salvo engano. O N é muito pequeno, mas nesse estudo, a apresentação clínica da dor respondente com estratégia no quadril nunca foi lombar, mas quadril, coxa e perna. Sempre foi quadril, coxa, quadril, virilha. Ó que louco. Então só por essa questão da apresentação clínica, você já vai na história do paciente
saber que você vai tirar o paciente daquela crise mexendo no quadril ou mexendo na coluna. E aí você pula uma porrada de etapa nos testes que você tem que fazer. Então as informações, finalizando, né? As informações que são relevantes para ajudar o paciente a sair de uma crise são entender como ela funciona, que ela não tem cura, ela é episódica e recorrente. O nosso objetivo é afastar diminuir a frequência de manifestação da crise. Eu tenho 3 crises no ano. Esse ano você só teve uma crise. Aquele ano você não teve crise. E ensinar o que o paciente tem que fazer quando está no pico. Quando ele está no pico, ele faz X, Y e Z movimentos para controlar e não tem capacidade. Então, identificar quais são os sinais de possível suspeita de alguma coisa grave, fundamental, porque o paciente se tranquiliza. E se você é paciente e está me escutando aí agora, Spotify, Apple, YouTube, quando você não achar diagnóstico, dê graças a Deus, não fique caçando diagnóstico. Dê graças a Deus que você não tem um diagnóstico. A gente não está falando de câncer, de doença reumática, de situações que você precisa de um diagnóstico para ter o tratamento correto. A gente está falando de dor crônica primária. A gente está falando de dor inespecífica. Nem é bom usar mais inespecífico, porque gera mais ansiedade ainda. É legal usar primária. Não tem causa específica, não adianta que você ficar caçando diagnóstico. Dê graças a Deus que você não teve diagnóstico, se tranquilize, enfrente a dor, principalmente nos movimentos que você tem rigidez. Se você perceber que não está melhorando em 6 semanas, porque 6 semanas a maioria desses quadros tende a melhorar sozinho, aí você busca um profissional. De preferência, um fisioterapeuta músculo-esquelético logo de cara, para não cair naquele ciclo vicioso que eu te falei de exame, beleza? Então era isso aí que eu tinha para falar. Chegou pergunta aqui, viu? Vamos responder essa pergunta e vamos finalizar. Eu tenho dor crônica nos músculos do braço direito, formigamento e choques constantes no dedo polegar, que irradia até o antebraço. Já tratei com anestesia no ombro e não resolveu. Nunca foi determinada a causa. Isso entristece. Pois é, Margot, é tudo que eu acabei de falar aí. Tudo que eu acabei de te falar. Fisioterapia musculoesquelética e não ficar buscando diagnóstico. Crônica não quer dizer dificuldade, tá? Crônica quer dizer só o tempo, mais de 3 meses. Não quer dizer dificuldade de tratamento. Vai no fisioterapeuta e vê a posição dele. Tem... Que eu conheça que trabalha como eu aqui, tem 3 profissionais. Então, além de mim, tem o Paulo Lessa, tem o Aldo Freitas, Aldo Márcio e tem Caroline. Então, que eu conheça, tá? Pode ter mais. Mas que trabalha como eu assim, tem eu e esses 3 aqui em Salvador. Então, qualquer um que você for, se não for tratamento pra gente, a gente com certeza vai te dar um direcionamento. Valeu, Kellerman, pela força. Olá, Jefferson aí, ó. Jefferson, meu aluno, muito bom. Também tá atendendo aqui em Salvador. Então procura Jefferson aí também. Jefferson é muito competente. Tomou treinamento comigo. Chegou uma perguntinha aqui. Olha a pergunta. O Kellerman vai me ajudar aí, o Kellerman. Deixa eu ver se o Kellerman tá aí. Kellerman tá aí, viu? Me ajuda aí, viu, Kellerman? Essa pergunta é bem técnica aí. Ó como eu vou falar. Ó como eu vou falar pra você. Primeiro, eu quero deixar claro pra você que eu tô aqui lotado de viés. Por que eu tô aqui lotado de viés? Porque eu tenho uma empresa de cursos. Então tudo que eu te falar vai fazer com que você tenda a comprar um curso meu. Então você já tem que saber logo disso. Mas além de saber disso, você tem que perceber o que faz mais sentido na sua prática clínica. Ok? A pergunta é: quando utilizar a preferência direcional, movimento que não gera dor, e o movimento que gera dor, mas pode ser benéfico? Tem
resposta para isso, Kellerman? Me fala aí. Ó, como eu respondo isso, rapaz? Que pergunta. Primeiro, 72% dos casos vão ter preferência. 28% não vão ter preferência. A maioria tem. No paciente que tem preferência, você vai usar a preferência dele até desobstruir completamente e restabelecer os movimentos, intensidade da dor, função, referência neurológica. 90% dos fisioterapeutas param aí. Só que depois que aconteceu tudo isso e que o paciente está praticamente sem dor e que o paciente abandona o tratamento, existe uma etapa que ele tem que seguir, que é a recuperação da função. É garantir que o movimento oposto à preferência direcional não provoque a manifestação dolorosa e o bloqueio mecânico que ele tinha quando chegou em você. Como que a gente faz isso? Trabalhando em proporções de 2:1. Exemplo, se o movimento de preferência dele foi retração, eu tenho que garantir que a protusão não manifeste a dor dele que irradia para o braço. Então, como eu trabalho nessa proporção? Para cada 10 protrusões, eu faço 20 retrações. Então, 10 retrações, 10 protusões, 10 retrações. Para que a gente garanta que aquele sentado prolongado que acaba colocando o paciente em protusão não volte a manifestar o sintoma dele. Essa é a parte de recuperação da função que muito fisioterapeuta e muito paciente negligencia. Ok? No paciente que não tem preferência direcional, por exemplo, um quadro inconclusivo, com dor lombar, glúteo, não tem coxa e tem perna também. Mas quando você faz o teste neurológico, o LASEG é negativo, tirando o cara do enquadramento de obstrução mecânica, tirando o cara do enquadramento de radiculopatia lombar, colocando o cara numa condição inconclusiva. Esse paciente não dobra por medo. Você coloca ele para dobrar e faz com que ele tenha uma nova experiência com dobrar. Ah, Caio, mas toda vez que dobra e dói, ele fica com medo. Ele fica com medo porque você não está passando confiança que você sabe o que você está fazendo. Eu sei que dói. Mesmo assim, eu preciso que você dobre para restabelecer a função da sua coluna. E aí, quando ele faz 15 repetições, na 7ª tá doendo. Na 8ª, uma mágica começa a acontecer, começa a doer menos. Ou então, começa a parar de aumentar. Na segunda série de 15, a experiência já não é a mesma da primeira. E ele já começa a dobrar com mais confiança. E aí vai destravando os movimentos de forma inconsciente. Né? Nesse caso, a gente coloca um movimento que aparentemente gera dor, mas que vai ser benéfico para o paciente, porque você identificou que além dele não ter preferência, ele não está dobrando por causa do medo. Ele não tem uma condição de uma lesão aberta, como a radiculopatia lombar, que não melhora com nada e só agrava e o teste neurológico é positivo. Ele está com uma condição inconclusiva, que vai precisar de mobilidade e amplitude média o tempo todo durante 1 a 2 anos. Não quer dizer que ele precisa te ver toda semana. Né? Tem gente que fala que um tratamento de 1 ano é demorado, que um tratamento de 2 anos é demorado. Existem pacientes que tratam comigo há 2 anos e fizeram 12 sessões. Existem pacientes que tratam comigo há 1 ano e fizeram 8 sessões, porque o afastamento começa a ser progressivo. Deixa eu ver o que Kellerman falou para você. Não levo só a questão da dor, mas sim as outras referências neurológica e funcional. Isso aí. Neurológica e funcional são sempre os mais importantes, até do que a mecânica e da dor. Respondi, Edu? MRQS, Edu. Se eu não respondi, manda outra pergunta aí pra gente ver. Entendeu? Perfeito. Maravilha. Obrigado pela pergunta, viu? Pergunta do Edu merecia uma outra live só pra responder ela. Mas esqueci de falar uma coisa, Edu. Por que é importante você identificar quando o paciente tem preferência, quando não tem, quando o movimento vai melhorar a dor? Porque muitos profissionais misturam as abordagens. Porque eu vou te dar 2 exemplos. Se você for no JOSPT
Journal of Orthopedic Physical, Journal of Orthopedic Sports Physical Therapy, a JOSPT. Você vai ver um viewpoint, que eu acho que é do Chad Cook, e você vai ver um viewpoint na BMJ, British Medical Journal, do Peter O'Sullivan. E é um viewpoint de quem trata dor com ênfase mecânica e com ênfase cognitiva. Se você segue a ênfase mecânica, você vai buscar preferência até esgotar tudo que garanta que ele não tem. E quando você não acha a preferência, a via mecânica vai educar o paciente que não tem preferência. A via cognitiva funcional, ela não quer nem saber da preferência, ela já vai direto na educação e tem resultado muito bom. Só que o resultado da maioria dos ensaios clínicos da via cognitiva tem muita perda de follow-up. Já saiu aí um recente do pessoal do Rio de Janeiro que não teve essa perda e encontrou resultados muito bons. Quando você mistura essas duas correntes, mecânica e cognitiva funcional, dá um bug na sua cabeça até você aperfeiçoar. Por isso que eu falo pra você, vire faixa preta de uma coisa, depois vai aprender outra. Porque senão vai dar um bug na sua cabeça. Você vai confundir pacientes de preferência direcional com pacientes com disfunção de controle. Você vai confundir pacientes que não têm preferência direcional com pacientes com disfunção de movimento. E aí você vai ver um fisioterapeuta tratando com ênfase cognitiva e outro com ênfase mecânica. E o com ênfase cognitiva tá pedindo pro cara repetir o movimento na direção da restrição. Aí o cara do nada começa a melhorar. E o cara da ênfase mecânica tá pedindo um movimento tipo nada a ver com a direção de restrição. E quando você testa a restrição do cara, a restrição melhorou. E aí você fica tentando encontrar a explicação para o mecanismo pelo qual o paciente conseguiu o resultado. Só que, ó, meu amigo, dane-se o mecanismo. A gente não sabe porra nenhuma de mecanismo, me desculpe o termo. Tem muita gente boa estudando mecanismo, mas a gente não sabe qual é o mecanismo que faz o paciente melhorar. A gente só sabe que melhorou. Por que melhorou, a gente não sabe. E se você ficar caçando a explicação sobre o que foi, tentando explicar ao paciente sobre o que foi, você vai passar insegurança para o paciente. E o paciente inseguro, ele não tem clareza. O paciente sem clareza, ele não faz o tratamento com você. Beleza? Então eu espero que fique muito claro isso aí. Não mistura, velho. Não mistura. Vira a faixa preta de uma coisa, depois faz outra. Eu conheço esse caso aí, Kellerman. Eu fiz o curso do Ney cervical 3 vezes, lombar eu fiz 2 vezes. Cara, é monstruoso. É uma corrente muito boa mesmo. Cadê? Mais perguntas? Chegou pergunta aqui. Ricardo. Eu vou responder uma pergunta sobre os preços que chegou nos stories hoje, viu, pessoal? Depois me lembra aí para não encerrar sem falar. Olá. Dor na cervical e pressão na lombar. Sou músico e motorista de Uber. Como tratar? Com movimento. Com movimento, Ricardo. Sempre com movimento. Eu vou dar uma dica pra você, que você vai ver que eu tô usando essa dica aqui agora. Se você é motorista, você provavelmente tá assim o tempo todo. Você percebe que minha coluna tá em C? Eu quero que você compre isso aqui, ó. É um rolo. Você vai colocar no Google rolo lombar. 100, 145, 160 no máximo. Você vai pegar esse rolo e vai colocar aqui na sua lombar. Vai encostar o bumbum no banco do carro, deixar o rolo cair, e quando o rolo cair, você vai encostar no rolo. Automaticamente você vai ficar assim, ó, numa posição neutra. Essa posição neutra tende a melhorar muitos casos de motorista. Mas, todavia, entretanto, não são todos. Então, se mesmo com rolo você não melhorar, procure um fisioterapeuta musculoesquelético, tá bom? Se trata sempre com movimento. Você precisa fazer atividade física 4 vezes por semana, se alimentar bem,
descascar mais alimentos em vez de desembrulhar, dormir bem, ter controle emocional, ter um psicólogo para chamar de seu. Todos esses fatores interferem no tratamento da dor. Que mais? Mais perguntas. Aí, ó. Mecanismo deixa pro Léo Ávila e o Rafa Laite. Isso aí. Pessoal que estuda mecanismo aí é outra história, é outro patamar. Chegou mais perguntas. Ah, sim, a pergunta do preço. Vamos lá. Chegou muita gente nova, né? Nesses 3 meses que eu fiquei ausente, né? Ganhei muito seguidor aí, né? Parece que vou ter que ficar mais ausente, né? Porque a conta cresce de seguidor do nada quando eu dou um chat sumiço em vocês. Que história é essa aí? Chegou muito seguidor novo. Como eu falei no início da live, eu tava vendo os directs mais uma vez. Desculpa a todo mundo que eu não tô respondendo. Manda sempre na caixinha de pergunta, porque eu recebo a notificação e consigo te responder. Se você mandar no direct, você vai perceber aí na minha conta que eu não sigo ninguém. Justamente por uma questão de foco, eu não sigo ninguém. E aí, quando você manda uma mensagem e eu não te sigo, ela vai para caixa oculta, eu não recebo a notificação. Então sua mensagem fica lá, ó, recebendo a mensagem automática para falar com a central, como se você estivesse marcando a consulta. Hoje, de tardinho, eu parei para ver as mensagens dos directs. E tem muito profissional recém-formado que está perguntando quanto deve cobrar. Pessoal, essa questão do preço é muito individual. Muito individual, porque o preço que você cobra, o valor que você cobra é determinado pelo valor que você enxerga que você presta de serviço. Aquele preço que eu coloquei nos stories é o que eu uso para fidelizar o cliente. Então o exemplo dos stories é: você começou agora, você cobra R$100 por consulta. R$100 está acima do referencial nacional de honorários fisioterapêuticos, pelo conselho, pelo COFITO. É um valor que, quando você for deduzir a nota fiscal, você vai ficar aí com R$83 mais ou menos de cada R$100 que você receber. E é um valor que você atinge uma camada da população que precisa muito de você, e você vai ter demanda por causa do preço que você cobra. Ainda não por causa do talento, mas por causa do preço. Só que se, por exemplo, você estiver no interior do Tocantins e for impraticável cobrar R$100, eu não vejo problema nenhum em você cobrar 60. Eu comecei cobrando R$60 e atendendo na sala de minha casa com a maca que um paciente comprou para mim. Um paciente estava com crise do cervical, atleta de jiu-jitsu. Ele meteu o cartão dele, que eu não tinha cartão de crédito na época, comprou uma maca de R$700 para ele, e eu fiz um tratamento para ele de 12 sessões para pagar a maca que ele comprou para mim. Eu atendia na sala de minha casa, os porteiros ficavam doidos porque chegava pessoa atrás de pessoa, cobrando 60 conto por consulta. Foi assim que eu comecei. Então tudo depende da realidade da sua cidade, da concorrência, né? Então, Caio, eu tenho milhares de fisioterapeutas e você cobra tudo isso. Porque eu enxergo o valor no meu serviço. Porque eu tenho 7 anos e meio de estrada, eu tenho 13 anos estudando esse negócio. E eu gero muito resultado, e resultado mais rápido do que a média. Então, Caio, você não é modesto. Não sou modesto nesse aspecto, não. É só você ir lá no destaque e ver o resultado que meus pacientes têm. É só você ir na página do Google e ver os resultados que meus pacientes têm. São pacientes que fizeram 120 sessões de fisioterapia, chegam em mim e fazem 4. Pacientes que fizeram 60 sessões de fisioterapia, chegam em mim e fazem 8. Pacientes que têm 3 anos tratando com fisioterapia, chegam em mim e fazem 12 sessões no máximo. Estourando 12 sessões o paciente faz. Então, por causa do modo como eu trabalho, ver menos o paciente, o valor é mais alto. Porque o espaço entre as sessões é muito maior. Então o paciente tem um planejamento para fazer isso. Mas se a sua realidade é completamente diferente da minha, não vejo problema em você começar cobrando seus R$60 no interior que você tá. Mas eu acredito que em capitais, né? Salvador, São Paulo dá para cobrar até mais, Rio de Janeiro dá para cobrar mais, Brasília dá para cobrar mais, Minas Gerais dá para cobrar mais. Salvador, assim, você começar cobrando R$100, tá maravilhoso. E aí você faz o paciente fidelizar. Como que você... o tema era como sair de uma crise, onde a gente já tá falando, né? Como é que você vai fidelizar? Qual é a chance de você ser efetivo no tratamento de alguém? Fazendo uma consulta ou fazendo 4? Fazendo uma ou fazendo 8? Fazendo uma ou fazendo 12? Eu acredito que em 12 sessões você já ensinou tudo que o paciente precisa para controlar o problema dele.
tudo que a fisioterapeuta tem para controlar o problema dele, se ele não tiver uma lesão traumática, eu acho que em 12 sessões você já foi capaz de ensinar o paciente. Esqueci a água. Então, como você vai para fidelizar ele? Você faz a consulta memorável, inesquecível, virar uma experiência. Você de fato avalia o cara, de fato você testa o cara, de fato você olha no olho do cara, reconecta com o cara, se preocupa com o cara, tem empatia com o cara. Faz o cara ver que aquilo ali não foi um serviço prestado, foi uma experiência vivida. Né? Eu aprendi isso quando eu fui no ortomolecular aqui em Salvador. E rapaz, quando eu cheguei na clínica do cara, eu passei por diversos profissionais, ofereceu cafezinho, cappuccino, a zorra toda. Caramba, isso aqui é um momento de lazer. Né? Então existe esse processo de transformar sua avaliação numa experiência. Chegou na avaliação e identificou alguma coisa que faz o paciente melhorar imediatamente? Faz. Acredite, tem fisioterapeuta que não faz para o paciente ficar mais tempo com ele. Você tá lá vendo que o paciente encaixou bonitinho naquele subgrupo. Você sabe que se você fizer aquela técnica, o paciente vai melhorar bonitinho na sua frente. Tem fisioterapeuta que não faz para o paciente ficar mais tempo com ele. Amigo, o paciente vai melhorar rápido porque você entrou no subgrupo de Deus que colocou na sua frente. Faz a técnica que o cara precisa. Faz a técnica que o cara precisa para o cara melhorar rápido, para o cara não esquecer daquilo. Naquele momento você vende o plano de tratamento. Porque a chance de você ter efetividade é muito maior quando você faz 4, quando você faz 8, quando você faz 12, do que quando você faz uma só. Então você dá 5% de desconto para o cara fazer 4, 7,5% para o cara fazer 8 e 10% para o cara fazer 12. O cara vai olhar para o orçamento dele e vai te dizer, pô, eu consigo fazer as 12 com esses 10%, mas eu preciso parcelar. Você tem que ter uma máquina de cartão de crédito para receber essa zorra. Se você não está recebendo cartão de crédito, você está deixando dinheiro na mesa. Se você está deixando dinheiro na mesa, você tá moscando, tá de brincadeira na tomateira. Então é isso que eu faço para fidelizar os clientes. Eu dou uma porcentagem de desconto para ele fechar o plano de tratamento. Curiosos que vêm para minha consulta, querem ser instalados, ser agulhados, não voltam. Não voltam porque eu já tenho esse discurso muito enraizado aqui na rede social. Eu já desencorajo o paciente que quer só fazer a consulta. Eu já falo, ó, faça um favor para nós dois, não venha não. Ah, mas eu só tenho a grana da consulta. Gente, é quase impossível resolver seu problema com uma consulta. É quase impossível. Tem casos que resolve? Tem casos que resolve, mas é quase impossível. A frustração vai ser grande. Então, quando você se organize mais um pouquinho, financeiramente, sabe por quê? Muito fisioterapeuta não faz o paciente enxergar a necessidade do serviço dele. O cara, quando quer um iPhone, o cara não precisa ter o dinheiro não, o cara se endivida e compra o iPhone. O cara quer ter uma TV de plasma em casa para assistir um cineminha com sua namorada, com sua esposa, ele não precisa ter a grana não, ele se endivida para ter a TV de plasma. Saiu, o Cerato novo 2022, o cara não tem a bala na agulha para comprar, pagar 215 mil na porra do carro, mas ele se endivida para comprar a zorra do carro, porque é uma prioridade para ele. Eu não tô falando de você que vive no limite, que tá com o nome no Serasa doido a roer. Eu não tô falando com você que de fato não tem condição de fazer um tratamento especializado. Eu tô falando com você que não dá prioridade para sua saúde. O fisioterapeuta, ele tem o poder de transformar a sua vida. Porque eu não sei o que você não tá fazendo. Por exemplo, nesse caso da live de crise de dor. Eu não sei o que você está deixando de fazer por causa da dor. Mas como é que seria a sua vida se você não tivesse ela? Ou se tivesse com ela controlada? Você já parou para imaginar isso? O cara que tem mais poder para fazer essa transformação na sua vida é o fisioterapeuta. Então, quando o profissional não sabe mostrar a real necessidade do serviço dele para o cliente que está assistindo ele, ele vai tender a não cobrar um preço justo no mercado. Ele vai tender a ser mais um. Então você tem que fazer o paciente identificar a necessidade do seu serviço na vida dele.
Isso é a arte que o marketing traz. Você tem que saber se comunicar, você tem que estar todo dia como se fosse um canal de televisão, fazendo vídeos, mostrando o que é que você sabe, mostrando os resultados que você tem. Porque 99% da minha demanda vem daqui do Instagram. 99%. Eu tenho parceria com 2 médicos aqui. 2 só. E 99% vem do Instagram. Ponto. E você tá de brincadeira na tomateira porque não tá usando a zorra do Instagram. Beleza? Esqueci até o que eu tava falando, viu? Ó, vamos continuar aqui com as perguntas, tá? Se alguém lembra por que eu tava falando isso, você me fala aí, tá? Que eu esqueci por que eu tava falando tudo isso. Gente, minha memória tá defasada, viu? Acho que eu vou ter que fazer um retiro pra pra recuperar essa memória. Eu tô me esquecendo das coisas. Obrigado, Ricardo. Deixa eu falar pra vocês. Ricardo, ó, tô me organizando pra consulta comigo. Gratidão mesmo. Eu vou dar tudo de mim pra conseguir te ajudar. Tenha certeza disso. Eu acho que eu já falei pra vocês, mas eu tive um paciente. 2 pacientes, ó. Um mora em Valéria. Valéria é um bairro aqui de Salvador. Que, assim, nada contra, mas não é um bairro com poder aquisitivo alto, tá? Pra quem não é de Salvador aí. E o outro mora em Marechal Rondon, que também não é um bairro com poder aquisitivo muito alto. O paciente de Valéria, ele chegou pra mim e falou assim, ele mandou uma mensagem no direct, um textão, que eu não sei por que Deus eu li. Eu li o texto dele. Quando a Alessandra pegou o celular, ele tinha mandado o texto pra Alessandra. Rapaz, o caso desse cara parece que é só colocar uma zorra de um movimento que ele vai melhorar. Só que a gente não tem como confirmar isso sem testar o paciente. Então a gente não pode fazer essa promessa com você me contando sua história por texto, né? Sem te testar, a gente não pode bater o martelo. Esse paciente falou que o meu tratamento era muito caro pra ele, mas que ele sabia que eu ia resolver o problema dele. Eu falei, porra, não me fale isso, porque você não sabe que eu ouvi isso todo dia. E a gente não resolve o problema da maioria. A gente não resolve o problema da maioria. Eu escuto isso todo dia. Ó, Caio, você é a última esperança pra minha dor, tal, não sei o quê. E não, tem muito caso que não é comigo, que eu encaminho pra um anestésio, que eu encaminho pra um ortopedia. Tem muito caso que não é comigo. Esse paciente chegou lá pra pagar um dos tratamentos que eu vim. E ele chegou lá com R$2.000. E falou pra mim, Caio, ó, eu não sou rico não. Eu sou esforçado, sou assalariado, eu ganho R$2.500 por mês. Mas eu vendi meu celular e eu tô aqui pra fazer o tratamento com você, porque eu sei que você vai resolver meu problema. Rapaz, eu comecei a tremer por dentro. Eu falei, meu Deus do céu, esse cara tem que melhorar comigo. Meu Deus do céu. Comecei a avaliar o cara, não deu outra, velho. Botei ele sentado na cadeira, dobrando pra trás. Achei o movimento do cara, desobstruí o cara. O cara pagou 8. Na 4ª sessão o cara tava 0. E aí ficou fazendo manutenções mensais comigo. Esse cara não tinha grana pra pagar meu tratamento. Mas esse cara deu um jeito pra pagar meu tratamento. E pessoal, não é porque sou eu não. Eu tenho profissionais aqui em Salvador que cobram R$400 pra fazer a mesma coisa que eu. Claro, tem muito mais experiência do que eu. Eu tenho profissionais aqui em Salvador que cobram R$550 para fazer a mesma coisa do que eu. Claro, com muito mais tempo de formado do que eu. Tem muita gente que cobra muito mais do que eu. Muita gente mesmo. O negócio é a prioridade que o paciente dá. O outro paciente, esse foi de Valéria, né? Esse foi de Valéria. O outro paciente morava em Marechal Rondon. Dor cervical irradiada por braço, já tinha passado por vários médicos, sempre pagando particular, porque ele não tinha plano de saúde. Rapaz, primeira sessão ele foi com o tio, segunda ele foi com o irmão, terceira ele foi com a mãe, quarta ele foi com o avô, quinta ele foi com a prima. No final do tratamento, que esse cara tava 60% melhor, veja só, eu queria melhorar o cara mais do que ele mesmo. 60% melhor, ele já tava dando graças a Deus por ter tratado comigo, só que eu queria melhorar mais o cara e não consegui. Então ele teve alta com 60% de melhora do tratamento inicial e me falou que estava satisfeito. No final do tratamento ele me falou, Caio, muito obrigado por você existir. Eu falei, gente, rapaz, a gente tá aí pra isso, tal, não sei o que. Ele, você não sabe o esforço que eu fiz pra fazer esse tratamento. Porque cada pessoa da minha família me deu R$50
todo mês pra eu juntar pra vir aqui em você. Rapaz, nessa hora eu segurei o choro, viu, velho? Por quê? Por que que isso acontece, pessoal? Não é porque é Caio, não. Não é porque sou eu, não, pessoal. Não é porque sou eu. É porque eu construí uma autoridade tão grande com a consistência em que eu publico conteúdo aqui pra você, que os pacientes fazem isso pra ter a minha opinião. Então você, se você tiver consistência na publicação de conteúdo, na explicação do que de fato você faz, na explicação do que é a fisioterapia verdadeira, que não é alongamento, choquinho, calorzinho, você também pode ter essa experiência, pô. Você tem noção do que é um cara pegar um jatinho, sair daqui de Salvador para São Paulo, para ir no Einstein, no especialista X, o cara falar, ó, sua cirurgia é 260 mil, o cara voltar para Salvador, me achar, você meter o cara aqui, ó, botar o pé na cadeira aqui do cara e pedir pro cara fazer isso, ó, dobrar repetido 72 horas, e o cara falar pra você, Caio, eu tô 80% melhor. Se eu soubesse, eu não tinha nem ido pra São Paulo. Você tem noção do que é isso, pô? É isso aí que paga, é isso aí que paga o meu estilo de vida, é isso aí que paga a minha satisfação, é isso aqui que faz eu estar 10h30 da noite de um domingo publicando conteúdo pra vocês. Porque o que eu aprendi com a fisioterapia me trouxe relevância, e não tem nada mais importante do que você se sentir relevante. E eu tô aqui com 19 pessoas domingo, 10h30 da noite, 20 pessoas, pô. E se isso não é relevância, o que é relevância pra você? Você tem que buscar a sua relevância, você tem que fazer o paciente identificar por que você é importante na vida dele. E eu tento passar esse passo a passo todos os dias aqui pra você. Beleza? Acho que me emocionei um pouquinho aí, viu? Ó o Jackson aí, ó. Peguei um paciente com crise de hernia de disco hoje, verdadeira. Não aliviei a dor dele, mas encontrei a melhor posição. Massa! Vamos destrinchar essa informação do Jackson. Hérnia de disco verdadeira. Será que existe falsa? Claro que existe falsa. 95% das hérnias são falsas. Elas estão lá, mas não estão causando nada no paciente. A dor é por causa de outra coisa. A hérnia verdadeira, dor cervical, se for lombar, a dor é abaixo do joelho. Só na perna. O paciente perde força, altera a sensibilidade, tem tensão neuroadversa e não melhora com movimento. Movimento só agrava o cara. Posições mantidas aliviam ele. A gente só encontra posição de alívio. O que é que esse paciente faz? Vai para o anestesiologista, toma um bloqueio transforaminal, espera 15 dias, toma outro bloqueio transforaminal, toma bomba de medicação, volta para o fisioterapeuta e talvez o fisioterapeuta, depois desses 2 procedimentos de bloqueio, começa a desobstruir esse perfil de paciente. É um paciente muito difícil de lidar. A gente tem que encontrar posições de alívio para o paciente ter a tolerância e seguir o tratamento, né? Agora, esse paciente precisa estar consciente da história natural do problema dele. Qual é a história natural? 86% dos casos vão melhorar em 1 ano. Com cirurgia ou sem cirurgia. Compara os 2 grupos, melhoras iguais em 1 ano. 86%. Operando ou não. Quando o paciente tem essa informação, ele já coloca na balança para saber o que ele vai decidir. Obrigado pela sua pergunta, Jackson. Francisco Magalhães da Paixão. Obrigado, Francisco. Obrigado. Jesus abençoe a todos nós. Obrigado mesmo. Quem mais? Quero seguidores novos por causa do preço. Sim, obrigado, Elane. Obrigado, Kellerman. Isso mesmo. Rapaz, minha memória... Se de alguma coisa... Tem uma homeopatia pra memória aí não, Kellerman? Pra mim? Ai, ai. Vamos nessa. Acredito muito no feeling dos profissionais. Tempo de trabalho e experiência contam, mas a busca por entregar sempre o melhor dá certo. Com certeza. Grande Maicon. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu botar no carregador aqui. Eita, o carregador não tá chegando nele. Eita, Jesus. Ainda tem bateria. Tá. Vamos lá. Chega uma pergunta aqui. Paulo Vilar. Marcou alguém aí, não sei o que foi, mas tudo bem. Olá, ó.
3 gotinhas de ginkgo biloba? Oxente, ginkgo biloba não acelera o cara? Se eu acelerar, eu não durmo mais. Durmo 2 horas por dia só. Ginkgo biloba, aí você quer me matar, viu, Kellerman? Protusão entre L4 e L5. Dores lombares e cervicais são constantes. Físio e RPG. Eu não sei qual é a físio, né? Por que é paliativo, Margot? Porque você recebe o tratamento, você não faz o tratamento. Essa é a diferença. Tudo que você receber tratamento sempre vai ser paliativo, porque enquanto você faz, você melhora. Quando você para de fazer, volta o problema. Então, mais uma vez, acho que Margot está aqui desde o início, a gente não liga para diagnóstico. Não importa se você tem protusão L4 ou L5, importa o que você sente. Sente dor lombar e cervical, são constantes. Será que são constantes mesmo? Por que será? Porque às vezes, na avaliação, a gente coloca em uma posição e o paciente fica sem dor. Isso não é uma dor constante. Então, é difícil te falar sem te testar, tá? O que eu posso falar para você é confie no profissional que está te acompanhando e pergunte para ele quanto tempo é o tratamento, qual a minha perspectiva de melhora. Quando um paciente pergunta isso, você já sente o profissional que gagueja e o profissional que tem certeza do que está fazendo, porque ele sabe a respeito do prognóstico do problema, tá? Pois é, RPG há 2 anos de um tratamento. Você teve um trauma, uma queda, um acidente, você bateu o carro, você está num pós-operatório, aí tudo bem, 2 anos de um tratamento, não existe isso não. Mas assim, Margot, é só minha opinião, tá? Cada caso é um caso, a gente precisa testar você. Tem mais pergunta aí, pessoal? Cadê? Chegou aqui, ó. A dor da minha cervical vai até o braço direito e dói até o pulso. Muito comum, por causa daqueles nervinhos do pescoço que vão até a mão, tá? Pode doer qualquer parte do trajeto. Doer, formigar, sentir peso, ardência, queimação, choque, agulhada. Rapaz, cada pergunta de Edu merece uma live, pessoal. Que negócio aí? Ô, Kellerman, vamos fazer uma live, vamos convidar esse garoto aí, pelo amor de Deus. O cara faz uma pergunta, a gente tem que botar 30 minutos a resposta. Vamos lá. Ó. Qual critério que você utiliza para estimar o tempo de tratamento para os pacientes com dor primária? Critério número 1, prognóstico segundo evidência científica. Critério número 2, minha experiência. Qual o critério mais importante? Prognóstico segundo evidência científica. Exemplo, o cara tem uma dor lombar. Você sabe que aquela dor lombar não passou do joelho. O prognóstico dessa dor lombar é de 6 semanas. Em 6 semanas, 60% melhora sem fazer nada, 40% vão cronificar. Esses 40% que cronificam, 86% melhoram em 1 ano. 14% são refratários, né? Então, o prognóstico estima quantas sessões o paciente vai fazer. Esse paciente que chegou para mim com dor lombar, que a melhora da história natural em 6 semanas, eu só vou ficar com ele 6 semanas. Não que eu precise ficar com ele, é porque eu sei que o tempo já vai melhorar ele e que eu tô ali só para ensinar o que ele tem que fazer quando ele estiver no pico. Já o paciente que tem uma dor lombar que ultrapassa a linha do joelho, o prognóstico já é de 3 meses, né? Essa dor que ultrapassa a linha de joelho pode ser por hérnia ou pode não ser por hérnia. Nesse prognóstico de 3 meses, eu tendo a ficar com esse paciente por 3 meses. Não quer dizer que ele vá para lá com toda semana, né? Então, às vezes, esse paciente faz 8 sessões afastadas, às vezes ele faz 6 sessões afastadas. Tudo depende muito da apresentação clínica dele. Se essa dor lombar irradiada abaixo do joelho, irradiada até a perna, ela é uma síndrome radicular, aí o prognóstico é de 1 ano, né? 1 ano, 86% melhora em 1 ano. E durante esse tempo de 1 ano, eu geralmente faço 12 sessões e chego numa sessão, que geralmente é a 4ª sessão, eu não atendo mais ele até ele ir no anestésio fazer o bloqueio. Porque às vezes tem uma estagnação da melhora no primeiro mês de tratamento e você já sabe que você não vai conseguir evoluir mais ali. Precisa de um bloqueio na raiz do nervo para desensibilizar a raiz para você conseguir evoluir. Então, geralmente, esse paciente eu acompanho por 1 ano e durante 1 ano a gente faz 12 sessões. Mas não é regra, tá? Tudo depende da apresentação clínica.
Não é bem um critério, né? São condições, não sei se respondi, tá? Cadê? Mais perguntas? Vamos lá, 10 minutinhos no máximo aí agora, viu, pessoal? Agora eu vou assistir Golden State Warriors. Ó, Ricardo, só essa live já me deu um alívio da dor no braço, eu acho, né? Valeu, Edu, pela pergunta. Obrigado a você. Ó, você quer explicação neurofisiológica de por que essa live te deu alívio? E aí, vocês querem? Quem quiser, bota um foguetinho aí. Se ele não estiver me tapeando, né? Porque essa cara de bonzinho aqui, o paciente, tô melhor pra me tapear, né? Mas tudo bem. E aí, você quer explicação neurofisiológica de por que a live te deu alívio? Quem quiser, bota um foguetinho nos comentários aí. Edu quer. Aí, ó. Vamos lá. Você tem duas vias neurológicas de controle da dor. Você tem a via top-down, que vem de cima para baixo, do cérebro para o sistema nervoso periférico, e você tem a via down-top, que vai de baixo para cima, do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. Entendido isso aí? Uma via vai de baixo para cima, outra via vai de cima para baixo. A via que vai de baixo para cima são os tratamentos passivos. Osteopatia, acupuntura, massagem, liberação miofascial, ventosa, pistolinha vibratória. Todos esses tratamentos que você está recebendo um estímulo são passivos e estimulam a via neurológica down-top, que vai do sistema periférico para o sistema nervoso central. Você produz analgesia via modulação da substância cinzenta periaquedutal, que é a estrutura do cérebro que controla a passagem das informações que são nocivas ou não, para que você tenha reação de dor ou não, de aumento da dor, de controle da dor. Beleza? A via modulatória top-down, que sai do sistema nervoso central e vai para o sistema nervoso periférico, são as vias dos tratamentos ativos, tratamentos por base de exercício e cognição. O que eu dei para você hoje aqui? Cognição, entendimento do seu problema. Agora você sabe a história natural, agora você sabe a prevalência sobre maioria que melhora com o movimento, minoria que realmente é alguma coisa grave. Tudo isso faz com que você se tranquilize. Tem fator contextual de segurança, de propriedade, de forma como que eu falo, vários gatilhos mentais, que são fatores contextuais que fazem com que o seu sistema top-down comece a fluir. Então vai lá, existe uma inibição de GABA, um aumento de produção de serotonina, que são opioides analgésicos naturais, que você produz sem comprar na farmácia, só pela informação que você está recebendo. Agora imagine, Ricardo, você tá com a dor cervical irradiada pro braço aí você passa no profissional que fala, você não vai poder mais dirigir. Como é que fica o sustento da sua família? Né? Essa informação, você não vai poder mais dirigir, faz o que com o seu comportamento? Você começa a se mover automaticamente para proteger, você ativa mais a musculatura, você tensiona mais a musculatura, você trava mais a articulação, você aumenta mais a rigidez. Aumenta mais, foi horrível, né? Enfim, você aumenta a rigidez. E tudo isso vai fazer com que você aumente a percepção de dor. Agora, se a gente fala pra você que existe uma estratégia de um rolinho que vai neutralizar a postura da sua coluna e que isso pode te melhorar e que você vê uma luz no fim do túnel, ó a modulação ascendente, a modulação descendente agindo lá, ó. Você começa a produzir opioide na corrente sanguínea e começa a ter alívio da dor. Por isso que eu falo pra vocês, para um primeiro contato da minha avaliação, não tem importância se ela é presencial ou se ela é online. No primeiro contato, eu vou definir se você precisa do presencial ou se o online é suficiente para você. Porque o meu tratamento é movimento e cognição, é educação e neurociência da dor e movimentos específicos ou gerais.
Tudo isso eu não preciso fazer tocando em você, manipulando você. Ah, Caio, mas eu queria aquele estalo. Quem é fisioterapeuta aí já teve a experiência de colocar um movimento para o paciente fazer e o paciente do nada, ai meu Deus, estalou, ai crepitou. Aquilo foi um impulso manipulativo, simpato-excitatório que você produziu através de um movimento. Você não precisou chegar, deitar o paciente na maca e manipular o pescoço, manipular a torácica, manipular a lombar. Você colocou um movimento que desobstruiu a articulação, produziu o estímulo manipulativo e deu a analgesia para o paciente. Ou seja, acaba com essa balela, ah, mas eu gosto de terapia manual. Eu sei que você gosta, mas o efeito que você consegue com a terapia manual pode ser conseguido com movimento também, pode ser conseguido com educação também. Então não existe mais barreira. Eu atendo paciente que mora em Nova York, eu atendo paciente que mora na Austrália, eu atendo paciente que mora no Canadá, brasileiros que moram nos Estados Unidos, tudo online. Tem uma paciente agora nova de Portugal, que mora em Portugal. A gente colocou um movimento rodado na cama dela, com o joelho para fora, e ela desobstruiu a lombar. Tá 50% melhor. Vai voltar essa semana, vou reavaliar ela essa semana para ver se a melhora foi duradoura. Ou seja, não existe essa história, ah, mas eu quero presencial. Você quer, tudo bem, você vem pro presencial. Mas saiba, não quer dizer que porque você vem no presencial que eu vou precisar tocar em você. A avaliação vai identificar o que você precisa. E eu gosto de falar, é o que você precisa, não o que você quer. O que você precisa pode ser comigo ou pode não ser comigo. Se não for comigo, eu vou te encaminhar para o profissional mais adequado. Golden State Warriors e Timberwolves. Fora de casa, vai começar o jogo, vou assistir, infelizmente. Vou deixar vocês, 10h42. Não chegou mais perguntas aí não, né? Compre o rolo, Ricardo. Mas se o rolo não funcionar para você, procure um fisioterapeuta musculoesquelético, tá? Exatamente, Kellerman. Passou confiança, informações positivas, tranquilizou o paciente. Exatamente. Todos esses fatores aí, Margot, fazem com que você fique mais tranquilo em relação à dor, né? Eu tive uma paciente, Dona Ana. Falei o nome, que merda. Mas enfim, Ana tem um bocado de Ana, né? Dona Ana tem 56 anos. E ela tem 30 anos de enxaqueca intratável. 3 neurologistas, tomografia computadorizada, ressonância magnética, uso de contraste, vários exames de sangue. Todo mundo, enxaqueca, remédio. Ela chegou lá no consultório, a gente avaliou a cervical alta dela, ela tinha um bloqueio absurdo para rodar para um lado. Um lado rodava total, o outro lado não rodava total. A gente colocou ela deitada e pediu para ela rodar para o lado que estava bloqueado. Claro, tem uma forma de fazer isso, né? Ela começou a dizer que a dor dela estava mudando de lugar, ela ficou 100% melhor. Não quer dizer que ela nunca mais vai ter dor, mas quando ela tiver a dor, ela já sabe identificar que o movimento de rotação estava bloqueado e ela mesma sabe controlar, sem precisar voltar para mim. Dor de cabeça diária, todo dia no final do dia, remédio pra cacete, vários problemas. Tem até o depoimento dela aí nos destaques, tá? Depois vocês procuram lá. Feedback, Relatos 3. Ou é Relatos 3 ou é Feedback. Você vê lá, vai ter ela falando lá da dor de cabeça. Coisa de louco mesmo. Quer dizer que vai ser o seu caso? É óbvio que não. Pode ser que você chegue lá e eu realmente identifique que essa zorra não é pra mim. E aí eu vou te encaminhar pro profissional mais adequado pro caso. Eu sei que sua intenção foi me elogiar, Ricardo, mas não quero parecer com esses caras não, viu? Eu trabalho com base em evidência científica. Bright spot do Ricardo é dirigir e tocar seu instrumento musical. Exatamente, show de bola. Toco baixo elétrico e quando mais jovem com uma postura terrível. Outra coisa que a gente... Olha aquela, a palavra mágica, postura terrível, ó. Aí dá bola pra gente falar mais 1 hora aqui, viu? Cadê? É isso, é isso. Não tem essa história de postura terrível. Te ensinaram que é postura terrível. Muito paciente chega lá bonitinho, elegante, ó.
ereto, né? Como a sociedade quer, bonitão, e a gente pede para ele fazer isso aqui, ó, relaxar total e emborcar. Eu ainda chego por cima dele e coloco mais pressão para emborcar mais ainda, para o paciente melhorar. Ó que louco. Não existe esse negócio de certo e errado. Existe o que o seu corpo, existe o que seu corpo aceita para aquele momento, beleza? Então já desmistificando essa questão de postura aí, tá? Cadê? Chegou mais? Não chegou mais, é isso, viu, pessoal? Vou assistir minha NBA aqui. Vou deixar uma caixinha nos stories. Se você ficou com alguma dúvida, vai lá na caixinha, manda na caixinha. Não me manda direct, pelo amor de Deus, que eu não consigo responder vocês no direct. Manda na caixinha e a gente responde amanhã, tá bom? Vou deixar a live salva. Muita gratidão, todos 100 minutos de live em pleno domingo. Rapaz, eu gosto de falar, viu? Igor, Maicon, Osmar, Matheus, Wellington, Ricardo, Grande Kellerman, Arley, Ellen, Eli, Margot, Edu, que fez a gente fazer 3 lives ao mesmo tempo aqui para responder as perguntas. Elaine e Roquelina, muito obrigado pela audiência, viu? Movimento é vida. Quarta-feira tem mais live. Quarta-feira, 7h45, a gente vai ter uma live sobre prática clínica e dor de cabeça, eu e o Jeff. Tá? A gente vai estar ao vivo para falar para vocês aqui. Quarta-feira, 7h45, tá? Deixei o alarme nos stories. Tá bom? Grande abraço. Movimento é vida. Valeu, galerinha.